Não sejais meninos no juízo, na malícia sim. Sede crianças quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Isso aqui não me importa agora aqui não. Quero ver que o verso 21. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábio de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Aqui que está, irmão, a evidência, né, a confirmação, quando fala de outras línguas e outros povos, é outros povos que são o quê? Estrangeiros. Quando falar em línguas estranhas, eram línguas estrangeiras. Não era a língua hebraica ou a língua aramaica, né? Aí ele fala aqui, olha, falarei a este povo por homens de outras línguas, por lábios de outros povos que não são judeus, outros povos que não são hebreus, outros povos que não são israelitas. É isso que Deus está falando aqui. Tanto que ele derramou o dom de línguas sobre quem? Sobre um estrangeiro, sobre uma pessoa de uma outra nação, de um outro povo que foi Cornélio. Então está provando que a língua é estranha no sentido de ser estrangeira. Não é no sentido de ser estranho, como incompreensível de falar, porque já vimos aqui que a palavra era compreensível. Versos 22. De sorte que as línguas consiste num sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Então, confirmando aqui, como disse a Bíblia no livro de Joel, que a profecia era para aqueles que creram no Messias, que um dia viria e derramaria desse Espírito sobre toda a carne. E os vossos velhos falariam o quê? Teriam sonhos, teriam visão, falariam novas línguas. O povo judeu não acreditava nisso aqui. Por isso que ele falou que falaria por quem? Por outros povos, que somos nós, brasileiros, chineses, japoneses, enfim, qualquer pessoa que não seja o quê? De Israel. Então a profecia se cumpriu. Então as línguas consistem num sinal não para o quem? Para os crentes, mas para o quê? Os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Ou seja, os incrédulos iriam ver, né, as pessoas falando, no caso, no outro idioma, pregando, no caso, o evangelho, realizando o ide pregai no outro idioma, e isso seria um sinal evidente para os incrédulos. Porque nós, os crentes, os que cremos na profecia, iríamos realmente comprovar isto aí, né? Nós iríamos pregar num outro idioma e iríamos, no caso, pregar esse evangelho a toda criatura. Então, isso é um sinal para que os incrédulos vejam e fiquem assim, que assustados, como ficou lá em Atos 2. Eles viram os judeus falando, no caso, numa outra língua, a qual eles compreendiam, na língua materna deles, e ficaram o quê? Surpresos. Então, por que fala aqui, olha, ora, de sorte que as línguas consistem em um sinal, não para os crentes, porque nós cremos, mas um sinal para os incrédulos. Os incrédulos iriam ver aquilo ali, iriam receber, iriam ver que é um sinal de um cumprimento da profecia. Pois como pode, no caso, um judeu, sem ter estudado a língua árabe, falar, no caso, na língua árabe? Então, provando que realmente lá em Atos 2, o que aconteceu foi isso. Então ele fala, de sorte que as línguas consistem em um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para nós que cremos. Nós cremos, nós os servos de Cristo, cremos realmente que existe o dom genuíno de línguas, onde você pode pregar no outro idioma sem ter estudado. Então, para nós, a profecia se cumpriu. Por isso que ele fala, então, para os incrédulos vai ser um sinal, mas para o quê? Os crentes é o cumprimento da profecia. Versículo 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrar indultos ou incrédulos, não dirão porventura que estão loucos? Exatamente o que perguntaram lá em Atos 12, lemos. Eles falavam o quê? Meu Deus do céu, eles estão embriagados?
Eles estão loucos? Eles estão bêbados? Como pode a gente ouvir eles, que são judeus, falar na nossa própria língua materna? Eu sou um romano, eu sou um arábio, eu sou um grego, eu estou ouvindo um judeu falar no meu próprio idioma. Então, como é que pode, no caso, ver que se repete as mesmas palavras, as mesmas coisas? Então ele fala, se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrar indultos, ou seja, pessoas que não conhecem, mas são simpatizantes ao evangelho, que querem aprender, que estão sendo por Deus visitadas, ou incrédulos, ou seja, pessoas, no caso aqui, que são os judeus, que não creram na profecia de Joel, não dirão porventura que estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indulto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Por quê? Porque tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se em face em terra, olha agora, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Isso aqui é assim, irmãos. Vou te explicar isso aqui, é o seguinte. Se chegar uma pessoa aqui no nosso meio, tá todo mundo falando só em línguas, como é que a pessoa que entrou, tá, vai entender a pregação e vai se quebrantar e vai realmente reconhecer que precisa de Deus, que precisa nascer de novo? Ela não vai entender. Tá todo mundo pregando, todo mundo falando um outro idioma, numa outra língua, ela não vai compreender, não vai entender. Então a intenção aqui, como eu sempre falei aqui antes no começo, é a edificação da igreja. Então se entrar um indulto ou um incrédulo, certo? Ele não vai entender nada. Tem que se pregar para ele o novo nascimento, a palavra de Deus, que realmente, no caso, a tribulação está para vir, que dom de línguas, no caso, não é uma língua incompreensível. Aí vai ser o quê? Manifesto os segredos do seu coração, e assim, prostrando-se, no caso, com a face em terra, adorará a Deus, ou seja, reconhecerá os seus erros, reconhecerá que precisa se arrepender, por aí vai, e assim se segue. Bom, irmãos, poderíamos falar mais de Coríntios 14, mas eu acho que... aqui no final ele fala, versos 40, né? Tudo, porém, seja feito com decência e ordem, dentro do corpo, dentro da igreja, dentro do culto, com decência e ordem. Cada um fala de uma vez, que haja intérprete. Se não houver intérprete, fique calado. Não é proibido falar em outro idioma, mas se tiver, no caso, que interpretar, que sim, possa falar. Se não tiver como falar com o intérprete, fique calado. E por aí vai, mas isso aqui pra gente não é agora interessante, não. Bom, mas Paulo sempre enfatiza que era a primazia, melhor profetizar no idioma, na língua compreensiva do corpo de Cristo, onde a pessoa pudesse entender e se arrepender dos seus erros, do seu pecado, para que ela venha realmente adorar e buscar a face desse Senhor que é verdadeiro. Bom, irmãos, agora eu vou colocar um vídeo aqui para você de um padre católico, da Igreja Católica Apostólica Romana. E eu quero que vocês percebam bem o que esse padre vai falar e como ele vai, no caso, falar o dom de línguas que ele fala que tem. Reparem que vocês vão ver um padre católico, um idólatra, uma pessoa que infringe, no caso, os mandamentos de Deus, porque Deus abomina a idolatria, e ele diz que tem o Espírito Santo. E depois você vai ver também um protestante, um pentecostal, falando a mesma língua do que o padre falou. Aí você tire você mesmo pelo vídeo as suas conclusões. Você vai ver, no caso, se o Espírito Santo pode estar, no caso, na igreja católica e na igreja protestante. Então eu quero que você veja esse vídeo e você mesmo analise, você mesmo raciocine, que realmente, no caso, seu coração se quebrante, para que você possa entender e compreender o que é o genuíno dom de línguas dado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ver um padre e depois vamos ver, no caso, um cristão, um líder protestante. Então, um líder católico e um líder protestante. O que eu fiz? Me pus diante do espelho. Eu até tinha vergonha, né, de me olhar no espelho e começar a proceder como padre que eu seria dali uns dias. Mas eu tinha que fazer isso. Eu não fui fazer isso logo em público, diante das pessoas. Comecei a fazer isso diante de mim mesmo. Por que você não começa agora a soltar o som? É simples. Como eu que vou começar a orar agora.
Kandalabatu Shivani Kandakatu Shivallavari, Akandalabatu Rishimani Katiri Kandali, Uyuvari Talabakari Shamani Kandali Kuri Kandarish, Yulivalai Abandari Vikoti Kandish. Você pode começar a orar junto comigo. Às vezes, entendendo um outro, fica mais fácil. Reza junto comigo, solta a sua voz. Kandalakari Kundalabaturi Shivanuri Katari, Yuvatri Batalai Bati Shamani Katiri Kundali Bati Shamini, Kandalabaturi Shamini Yukaturi Baturi Batari Shamini, Kalakari Kunduri Vituri Bari